Sombrionauta apresenta Esperança Cega, Manipulação Concreta. Marvel Noir, Demolidor, quadrinho, 2009. Antes de continuar, agradeço se puder compartilhar, curtir e se inscrever no canal deste podcast. Muito do que os quadrinhos tratam é a correlação entre imagem e texto escrito. Se você ficou confuso, parabéns. Se não, deveria. Afinal, letras, texto escrito não são imagens? Então aqui está o problema, pois quadrinhos são compostos de imagens figurativas que pretendem representar ou não objetos e letras, símbolos caligráficos que emulam e orientam a fala, ambos sendo sinais gráficos. Ao se analisar essa linguagem, se você ignora as imagens, está fazendo análise literária. Se apenas se prender a elas, está fazendo apreciação pictórica. De minha parte, eu sempre penso quadrinhos segundo uma definição tirada de Scott McCloud, 1960. Imagens pictóricas e outras, justapostas, em sequência deliberada, destinada a transmitir informações e ou produzir uma resposta no espectador. Em síntese, minha grande percepção crítica analítica sobre quadrinhos é se a mobilização de seus recursos consegue cumprir a contento ou não a sua proposta comunicativa. Neste quadrinho que resenho, chego a uma conclusão inusitada. Ele superou seu original, porque ele dá nome, o mais óbvio e menos esperado, a um dos grandes vilões das histórias em quadrinhos de super-heróis, e que explica seu poder imagético, o famigerado Rei do Crime. Aqui nessa história, ambientada em um conjunto chamado Marvel Noir, 2009 a 2020, notadamente na série Demolidor Noir, edição 2 de 2009, a 9 de 2009, temos finalmente uma síntese eficiente do que o Rei do Crime e talvez todos os vilões de histórias em quadrinhos sejam em verdade. E o Demolidor é que vai ter que amargar o inebriante néctar da consciência, como sempre. A proposta dessas edições ou desse conjunto de histórias era situar vários dos principais personagens da Marvel Comics 1939 na década de 1930, aproveitando-se de vários elementos dos filmes noir, suspenses policiais estadunidenses fortemente influenciados pelo expressionismo alemão 1913 e 1940. Esses elementos levaram em conta traços do cotidiano do lumpen proletariado e criminoso em sua relação com a classe dominante de seu país. Logo, eram filmes que em verdade mostravam a afinidade entre os capitalistas mais abastados e o crime organizado, ou não. Filmes como O Beco do Pesadelo, 2021, mostram bem essa relação de que, além de controlar sistemas policiais, os capitalistas, volta e meia, têm de fazer uso de criminosos, como milícias, para fazer valerem seus objetivos. Tais elementos econômicos são apresentados em sua psicologia por meio da estética imagética no ar presente nesse quadrinho, e o Demolidor, mais do que qualquer outro personagem da Marvel, é perfeito para esse tipo de adaptação. Porque Matt Murdock é a perfeita representação ideal de um filho da classe trabalhadora, um homem honesto, estudado e, portanto, ingênuo e violento. Violento porque Murdock acredita, como a maioria dos trabalhadores, que pode mudar o mundo com suas próprias mãos. Todo comunista acredita nisso também. E como grande parte de sua habilidade vem de acreditar em gente destruída, ao acreditar em si mesmo, ele é muito fácil de ludibriar se outra pessoa ler isso em sua psicologia. E o Rei do Crime sempre conseguiu ler muito bem gente da classe trabalhadora. Seguindo esse quadrinho no ar, vemos a história ser narrada justamente pelo ponto de vista do incrível Wilson Fisk, vulgo Rei do Crime, e de como ele compreende bem o Demolidor. O roteiro é escrito de maneira brilhante por Alex Irvine, 1953, que toma o cuidado de situar o Demolidor à sociologia da década de 1930. Não existe ainda tecnologia educacional para que Murdock possa ser advogado. Não importam seus supersentidos. Logo, ele só pode ser mesmo um detetive e um justiceiro. Poder ou superpoderes só são vantagens se houver uma sociologia que possa de fato potencializá-los, como bem Norberto Bobbio, 1909-2004, notou sobre Mozart, 1756-1791. No decorrer da narrativa de Fisk, vários elementos no ar são apresentados. Uma dama fatal, um inimigo enlouquecido e, finalmente, o que foi muito bem pensado, um desfecho que mostra uma terrível e óbvia verdade sobre o herói, ou protagonista, logo, sobre quem a sociedade da época elege como seus heróis.
arte de Tom Cooker, 1972, que também é diretor e roteirista de filmes, é fundamental, porque utilizando seu bom traço achurado de luzes e sombras, nos apresenta a densidade sentimental dos personagens confrontados consigo mesmos. Os closes demonstram a tensão dos personagens ao se encontrarem e se reencontrarem, agora armados e desnudados pelas verdades que souberam de si mesmos. Mesmo o Demolidor deve aceitar isso. Seus supersentidos apenas são sentidos melhores. Mas o que nos engana é a mente, não os sentidos. Seguindo essa lógica, o que nos atraiçoa sempre é o fato de nosso pensamento nunca ser puramente racional. Nossos sentimentos afetam nossa percepção do mundo. E o Rei do Crime sabe disso. O quadrinho então esquadrinha como e por que Fisk sempre consegue o que quer. Nem Demolidor, nem Homem-Aranha, nem Justiceiro conseguiram vencer plenamente esse diabólico gangster, porque ele tem muito de pensador do caráter humano em sua prática. Todas as vezes que algum desses nêmesis de Fisk o enfrentaram, saíram com acre gosto em seus paladares do sabor de saberem que ele os conhece melhor do que os próprios jamais ousaram. Isso porque o Rei do Crime sempre foi mais seu nome original em inglês, um Kingpin ou Rei dos Pinos, nome dado a quem sabe jogar boliche muito bem. Ele sabe que jogadas fazer para derrubar os obstáculos à sua frente. Ele não é um jogador de xadrez polido, cortês e sofisticado. Ele é uma massa esférica que tem pontaria milimétrica. Assim, o Demolidor, trabalhando para Fog Nelson, ao investigar o caso de um assassino psicopata, descobre que ele mesmo é apenas outra bola de boliche sendo usada por Fisk para derrubar seus outros oponentes. Fisk não precisa dele para isso, apenas acha divertido e instrutivo. Como ele bem denota, o Demolidor é apenas uma versão mais ingênua dele. Aqui está a mefistotélica verdade sobre Fisk e seus oponentes. Ele se reconhece neles, enquanto os mesmos o recusam, por isso tendem a ser enganados. Fisk não tem problema em se verem heróis, coisa que os mesmos não conseguem. E no triste final dessa história, ele explica ao Demolidor o que ele e talvez todos os vilões sejam em verdade. Spoiler sem spoiler. Fisk é um mau grego, talvez o pior de todos. Ele é o que Pandora achou que havia trancado e o que os cristãos adoram mais do que o próprio Cristo. Fim do spoiler sem spoiler. Ao final, o Rei do Crime sabe que não será vencido e tende a fazer o de sempre. Ser derrotado violentamente apenas por uma questão de cortesia para com um de seus grandes parceiros. O desenho mostra o seu sorriso horrível, condescendente de quem sabe que em verdade é o soberano da situação que submeteu o pobre Murdock. Em sua derrota, o Rei do Crime lembra que justiceiros como o Demolidor são apenas seus súditos. Enfim, uma ótima história de como o crime pode e tem consciência de sua função social, e isso o torna realmente perigoso. Eu gosto muito do Rei do Crime como personagem, e realmente só alguém como Frank Miller, 1957, quadrinista de direita vindo da classe trabalhadora irlandesa católica, teria sacada de perceber o quanto gangsters são importantes no cotidiano dos bairros das grandes cidades. Esse fã do argentino quadrinista Alberto Breccia, 1919-1993, e dos japoneses Kazuo Koike, 1936-2019, e Kozeki Kojima, 1928-2000, sempre conseguiu conjugar muito bem dramas existenciais com a lógica dos bairros pobres. Isso tudo aparece nesse quadrinho que resenho sendo elevado para um nível ainda mais profundo. Assim, penso que se isso fosse adaptado para quadrinhos mais à esquerda, orientados por organizações sindicais, teríamos finalmente retomado a linguagem dos quadrinhos para a causa dos trabalhadores. Mas confesso que estou pensando meio como o Fisk no momento. Se você apreciou, compartilhe nas suas redes sociais. Dê um curtir se você estiver no Facebook. Dê 50 palminhas se você estiver no Medium. E dê finalmente um curtir e um compartilhar se estiver no Facebook. Ou, se estiver no WhatsApp, envie para seus amigos. Se estiver no TikTok, compartilhe também e divulgue. E se estiver no YouTube, se inscreva em nosso canal. Até mais. Até a próxima. Obrigado.